Minha mãe me deu um tapa no rosto no meu casamento. Todos ficaram em silêncio enquanto o sangue manchava meu vestido branco. Antes que eu reagisse, meu marido, piloto dos fuzileiros navais, ficou entre nós e disse: "Você acabou de cometer o maior erro da sua vida." Minha mãe parou ao ver quem se aproximava. Minha mãe abriu meu lábio no meu casamento diante de 200 pessoas. Senti o gosto de sangue e pensei: essa não é a letra dela. Não falo só do tapa, mas de tudo, até do casaco cinza que ela não deveria usar. O timing preciso, como se ela tivesse recebido um sinal. 20 anos de luto não vai sozinho por 3 horas e meia até uma capela federal e chega quando o capelão fala na alegria e na tristeza. Alguém o leva e assina o livro de visitas. Minha mãe não saía do condado desde antes da Covid. Sou a capitã Tia Rivers, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, 32 anos, com um vestido de noiva ensanguentado, uma caixa de sapatos do armário de uma vizinha e um tribunal federal em Alexandria. Percebi que o tapa não era o crime, mas o instrumento. Minha irmã planejou esse golpe por 8 anos e usou minha mãe como instrumento. Se você já foi o excluído da família e percebeu que armaram isso ao seu redor, essa história é pra você. Antes de julgar alguém nessa história, inclusive eu, entenda quem estava sob aquele véu. Eu cresci na rua Fenwick, em Roanoke, Virgínia, numa casa de 2 andares que meu pai cuidava até seu coração falhar na garagem em 2008 enquanto consertava o cortador de grama de um vizinho. Eu tinha 15 anos depois disso, éramos só nós 3. Minha mãe, Carol, trabalhou décadas na recepção de um consultório e comandava a casa como um depósito de suprimentos. Minha irmã mais nova, Lindsay, e eu. Lindsay era a engraçada. Ela conseguia se livrar de uma multa por excesso de velocidade e ainda ganhar uma sobremesa de graça na mesma tarde. Eu era a quieta, que fazia inventário mental por diversão. Aos 16, empacotava compras de manhã e limpava mesas à noite, juntando dinheiro para uma faculdade que nunca passou de 4 dígitos. Aos 18 anos, desisti de esperar por uma bolsa de estudos e fui a um posto de recrutamento. Me alistei em 2011 e trabalhei anos como auxiliar de almoxarifado, fui promovida a sargento e terminei a graduação uma aula noturna de cada vez, aprendendo que a papelada é só a verdade uniformizada. Em 2019 me tornei oficial, uma Mustang no jargão dos fuzileiros, quem sobe das fileiras de praças em vez de fazer curso de oficiais. Aos 32 anos eu era oficial de logística, a pessoa para quem 400 fuzileiros ligavam quando precisavam ser alimentados, abastecidos e deslocados até sexta-feira. Trabalho burocrático, mas honesto. Trabalho em que toda discrepância tem origem e você a busca até achar. Conheci meu marido, Dan, em um aeródromo na Carolina do Norte, discutindo sobre um manifesto de carga que não batia com a papelada do esquadrão dele. Ele estava errado. Ele admitiu na hora e foi assim que percebi que valia a pena. Major Daniel Brooks, piloto do KC-130, pousava uma aeronave de 68 toneladas com vento cruzado sem elevar a voz. Morávamos perto de Quantico. Ele voava. Eu planejava. Aos domingos, fazíamos panquecas e não falávamos sobre trabalho. Foi o primeiro lar tranquilo que eu já tive. Aqui está a parte que todo mundo naquele casamento achou que entendia. Eu não convidei minha mãe. As pessoas achavam que sabiam o motivo. Filha estranha, mãe amarga, velha história. Eu achava saber o motivo, com 8 anos de silêncio unilateral para justificar, mas a história em que eu vivia tinha uma autora. Não era eu, nem ela. A raiva da minha mãe vinha do Ray Calloway, irmão 11 anos mais novo dela, fuzileiro naval e tio que chegava em uma caminhonete barulhenta, fazendo uma menina de 10 anos se sentir gigante. Rios não se curvam, ele dizia, mesmo não sendo nosso sobrenome. Essa era a piada. Em 2004, aos 11 anos, 2 fuzileiros em uniforme de gala bateram na porta da rua Fenwick. Ray foi morto perto de Fallujah, aos 29 anos. Eu vi minha mãe se transformar em uma mulher diferente em algum lugar entre a varanda e a pia da cozinha. Ela nunca culpou o Ray. Ela culpou o uniforme, os recrutadores, os fuzileiros navais. Eles dobraram a bandeira em triângulo e a colocaram nas mãos dela, como se saudasse uma dívida impagável. O luto precisava de um endereço, e ela deu um. Quando voltei em 2011 e contei que me alistei, ela não chorou. Ficou calada na pia e disse, sem olhar pra mim, que nenhuma filha dela vestiria esse uniforme. Eu tinha 18 anos, saí 3 semanas depois. Ela não foi à minha formatura do treinamento básico. Em 2019, minha mãe não quis dirigir para o norte para minha cerimônia. Então a esposa de um coronel colocou minha segunda barra. Carreguei essa frase no peito por anos, como um estilhaço que nunca saiu, deixando que explicasse tudo o que veio depois. O que eu não sabia, o que me tiraria o fôlego 21 anos depois de Fallujah, era que Ray tinha deixado palavras sobre exatamente aquele uniforme. Palavras que minha mãe nunca chegou a ler porque alguém naquela casa fez questão disso. Mas o tapa vem primeiro. Afastada é uma palavra estranha porque eu nunca realmente parei de pagar o aluguel desse relacionamento. Em 2017, quando meu salário subiu para sargento e as horas da minha mãe no consultório diminuíram, programei uma transferência automática de $800 por mês para uma conta chamada Harold Rivers Care. Lindsay abriu a conta e explicou tudo por telefone. Mamãe é orgulhosa demais para aceitar dinheiro direto de você. Assim, ela não precisa olhar nos seus olhos e admitir que precisa. Isso parecia mesmo com nossa mãe, como uma boa mentira, feita sob medida. O dinheiro saía todo mês, por anos.
anos. Eu enviava cartões de aniversário e um bilhete quando virei capitã. Flores para o Dia das Mães encomendadas online e entregues. Em 8 anos, não recebi resposta, agradecimento ou reconhecimento, nem raiva, o que ao menos mostraria contato. Dizia a mim mesma que era orgulho. Eu pensava que ela descontava os cheques e se calava porque aceitar a ajuda da filha de farda parecia se render. Nas noites ruins, Dan me via à mesa com o número dela no celular, pronta para ligar. Ele dizia, ela sabe que o dinheiro é seu, o dinheiro fala. O orgulho explicava 8 anos de silêncio, mas era errado. Minha mãe não era orgulhosa, ela tinha sede numa casa com a torneira trancada, enquanto eu era o reservatório sem entender sua falta de resposta. Quero ser honesta sobre o que fiz e não fiz, pois já me questionei isso 1000 vezes. 8 anos, Thea, e você nunca checou? Eu chequei. Em 2018, liguei no aniversário dela. Lindsay atendeu rápido. Ela dormia. Foi uma semana difícil. Em 2019, depois da minha nomeação como oficial, liguei de novo. Ela viu a foto e ficou chateada. Você sabe como ela é com o uniforme. O caminho até minha mãe era controlado pela minha irmã, que sempre manteve a porta quase fechada, mas nunca a trancou. Eu era grata pela pouca luz que entrava, e 2 vezes por ano ela me dava uma migalha. Mamãe gostou das flores e mais ainda da sobrinha. Vivi disso por meses, mas em 2021 já estava cansada de migalhas. Comprei passagem para Roanoke, planejava bater a porta sem avisar e ficar naquela cozinha até minha mãe dizer meu nome. 9 dias antes, minha unidade recebeu ordem de deslocamento de 9 meses, sem negociação. A viagem morreu como tudo que se adia. Quando voltei, Lindsay disse que nossa mãe rasgou o anúncio do meu casamento, que eu mesma enviei. Isso me abalou, imaginar minha mãe rasgando meu nome. Só Lindsay viu o cartão rasgado. Testemunha de 8 anos de silêncio e desprezo, com todas as tentativas de reconciliação rejeitadas, era a única pessoa entre nós. Trabalho auditando cadeias de suprimentos. Nunca auditei a cadeia de informações da minha família. Esse é meu fracasso, que assumo. No trabalho, chamamos fonte não corroborada de vulnerabilidade crítica. Passei a vida dependendo de uma. Dan me pediu em casamento em março, na cozinha, segurando uma espátula, porque não somos dramáticos. Escolhemos a capela em Quantico. Nossas carreiras passaram por aquela base, e a luz entrando por aquelas janelas parecia ter sido repartida com justiça. 200 convidados, metade de uniforme, e um arco de espadas nos degraus depois. Planejar isso era a única coisa na minha vida que eu sabia ser segura. Dan perguntou uma vez com cuidado enquanto tomávamos café. Sua mãe, convidamos? Pensei em 8 anos de silêncio sobre o anúncio rasgado, do qual eu só soubera por terceiros, e disse, não se convida uma ferida. Ele concordou e nunca mais mencionou, o que também é amor. Também sou filha do meu pai, então agi discretamente. Enviei um cartão, envelope creme, letra minha, tinta azul, com uma frase. Vou me casar em junho. Quis que você soubesse por mim. Sem convite incluso. Não vou fingir que havia, mas deixei uma porta aberta caso 20 anos de inverno acabassem. Enviei em abril, nunca tive resposta. O silêncio já era só o clima, o tempo que aprendi a viver. Dei isso por encerrado e voltei aos mapas de assentos. Lembra do envelope? Creme, tinta azul, carimbo de abril. Isso era mais importante do que eu imaginava ao lamber o selo. No dia do casamento, minha dama de honra, sargento de artilharia Maria Voss, amiga desde os tempos de cabo, lutava com meu véu quando a coordenadora da base entrou apressada para confirmar o número de convidados. Lado do noivo confirmado. Família da noiva, 2 convidados. Autorizações chegaram na terça. Tudo certo. Eu estava com um grampo na boca. Só então percebi. Família da noiva, 2 convidados. Não convidei ninguém da família. Entre os meus convidados havia fuzileiros e 2 amigas da faculdade, todos em uma lista que eu mesma revisei 2 vezes. Conferir manifestos é meu trabalho. Aprovado por quem, solicitado por quem, queria toda a cadeia de aprovação. O organista iniciou a marcha nupcial. 200 pessoas se levantaram e a pergunta sumiu como pequenos alarmes em grandes dias. Conseguimos passar pelos votos. Dan segurava minhas mãos. O capelão estava entre o na alegria e na tristeza quando as portas duplas da capela se abriram com força e bateram na parede. Minha mãe surgiu pelo corredor central de casaco cinza, andando como quem enfrenta a correnteza. Antes do medo, notei que ela parecia mais velha e magra do que eu imaginava. 200 rostos se voltaram. O capelão interrompeu a fala. Alguma menina de 10 anos ainda vivendo em algum lugar nas minhas costelas pensou absurdamente. Ela veio. Então vi o rosto dela e percebi que estava enganada. Ela parou a um passo de mim. Os olhos dela percorreram o vestido, o véu, os fuzileiros, e sua voz saiu baixa e trêmula. Você vai se casar com isso. A coisa que levou Ray no fim de semana do aniversário dele, na capela deles. Só consegui dizer mãe. O tapa veio com o corpo todo dela. Minha cabeça virou, meus lábios se partiram nos dentes, o som ecoou nas vigas. Ninguém respirou. Senti o sangue no queixo. Vi uma gota cair na renda do peito e se espalhar. Minha mãe olhou para a própria mão como se fosse de outra pessoa. Então Dan ficou entre nós, não rápido ou violento, apenas presente como uma parede. Você agrediu um oficial, ele disse calmamente. Vire-se para a parede.
2 fuzileiros do escritório da polícia da base já subiam o corredor. Durante um grande evento em instalação federal, a segurança a segurou pelos cotovelos, com profissionalismo, e a levou para o fundo enquanto um deles falava no rádio. Propriedade federal, regras federais. Ela não resistiu. Enquanto a levavam para fora, ela olhou para mim por cima do ombro, e esse detalhe me tirou o sono por muito tempo após a dor no maxilar passar. Ela não parecia triunfante, mas sim como se estivesse me mirando. 20 anos de luto não dão direito a passe de visitante em base dos fuzileiros navais. Alguém a registrou na entrada. Ninguém conta isso sobre ser agredida no próprio casamento. A papelada começa antes mesmo da recepção. Enquanto Maria pressionava um lenço no meu lábio no anexo, um sargento do escritório da polícia da base colhia meu depoimento com a calma fria de quem já viu tudo 2 vezes. Como foi em território federal, não foi briga de família, mas agressão simples, segundo o título 18. Minha mãe foi autuada, recebeu uma data para comparecer diante de um magistrado federal em Alexandria e não pôde voltar a Quântico. 40 minutos depois, Dan e eu estávamos novamente no altar. Conversamos sobre isso por 1 minuto no anexo, testas encostadas. Ela não ficará com o nosso dia, eu disse. Então vamos terminar isso, ele respondeu. Esse foi o debate. Me casei com o lábio inchado e sangue na minha renda, e faria tudo de novo. 6 fuzileiros formaram um arco com espadas. O último baixou a lâmina diante do nosso caminho, tocou meu ombro e sorriu e disse: "Bem-vinda ao Corpo de Fuzileiros Navais, senhora." Todos riram, inclusive eu. Após 14 anos no corpo, ele me acolheu na mesma tarde em que escoltou minha mãe para fora de suas instalações. A vida acumula ironias sem avisar. Maria trouxe o detalhe que mudou meu dia de uma ferida para um processo. Levou a papelada com a equipe de segurança e voltou com o maxilar travado. Aí estava o pedido de passe de visitante. Alguém assinou como acompanhante dela e a levou para casa. Ela me deu uma fotocópia. Patrocinador, letra arrumada, Ellie Rivers. Nossa noite de núpcias foi uma noite de 2 laptops. Sei como isso soa. Sentamos na cama do hotel, ainda de roupa de viagem, serviço de quarto intocado. Dan disse a frase que guiou nossas próximas 3 semanas. Podemos ficar bravos amanhã. Hoje à noite vamos ser precisos. Ser exato. Minha mãe mora a 3 horas e meia e não dirige mais em rodovias. Lindsay mencionou isso anos atrás, em um dos poucos fragmentos que dava. Minha mãe não tinha convite nem acesso à base, e não teria como passar pelo portão da base dos fuzileiros navais sem um passe de visitante emitido por um responsável e solicitado com antecedência pelo sistema online. 4 dias antes do casamento, alguém a levou de carro por 3 horas e meia e a deixou na capela justamente quando os votos começavam. No dia seguinte, liguei para a coordenadora e solicitei o histórico de confirmações. O pedido veio pelo portal do casamento, de um endereço desconhecido, riversfamily.rsvps, num e-mail gratuito. Mas o número para retirar o passe era familiar. Eu ligava para ele desde adolescente. O telefone fixo da rua Fenwick. Dan observou a tela por um tempo, fazendo o que pilotos fazem. Conferir, confirmar, sem suposições. Ele disse que talvez sua mãe tenha usado o telefone da casa. Pode ser, eu disse, exceto que minha mãe não sabe usar um portal online de confirmação de presença, não tem esse endereço de e-mail e há anos não dirige para além dos limites do condado. Nenhuma de nós falou o nome, pois isso tornaria tudo real, e eu já havia me enganado sobre minha família por 8 anos. Queria mais uma noite iludida. Só 2 ligações na manhã seguinte confirmaram a realidade. A coordenadora confirmou que o pedido veio com fotos dos documentos da minha mãe e irmã, embora só minha mãe tenha entrado. Depois liguei para Beth, prima do Dan, sentada no fundo. Ela ficou quieta ao perceber que seu pequeno detalhe era grande. Beth disse que havia uma mulher mais jovem com ela no vestíbulo, de rabo de cavalo loiro escuro, mãos nos ombros da mãe, como uma treinadora, falando ao ouvido dela. Falaram de um brinde ao corpo de fuzileiros navais no fim de semana do aniversário do Ray, dizendo que você foi a única que sempre o defendeu. Mas não houve brinde ao corpo de fuzileiros navais no nosso programa, nem houve isso de forma alguma. Minha mãe também não acendeu aquele fósforo. Minha irmã montou a fogueira, empilhou a madeira, jogou o combustível e levou nossa mãe até ela com uma tocha acesa. Enquanto queimava, Lindsay já esperava no estacionamento com o motor ligado, sendo a única pessoa calma em toda a base. A pergunta que eu não conseguia responder era simples. Por quê? O luto faz contas estranhas, mas não explica a logística. Então, passei o que deveria ter sido minha lua de mel sentada à nossa mesa da cozinha com um bloco de anotações, fazendo algo que eu deveria ter feito anos antes. Uma auditoria. Ainda não de dinheiro, mas de informações. Anotei tudo o que acreditava sobre minha mãe nos últimos 8 anos e a fonte de cada fato. Mamãe dormia quando você ligou. Lindsay viu sua foto da sua cerimônia de nomeação como oficial e ficou chateada. Lindsay, o joelho melhorou.
Lindsay. Rasgou seu anúncio do seu casamento? Lindsay. Testemunha única em toda a página. 8 anos de relação e todas as informações sempre por um só canal. Nenhuma carta escrita de próprio punho pela minha mãe. Nenhuma mensagem de voz gravada por ela. Nenhuma foto dela segurando qualquer coisa que eu tivesse enviado. Baseei minha compreensão de uma mulher viva em relatos de segunda mão, como reconstruir uma guerra só com um jornalista integrado às tropas, sem saber quem o financia. Isso também ocorria ao contrário. Foi isso que me fez largar a caneta. Tudo o que minha mãe pensava sobre mim passava pelo mesmo filtro. Que versão da tia foi entregue a Fenwick Street durante 8 anos? Filha distante que não ligava, não escrevia, nem ajudava financeiramente, e ainda fez um casamento militar no fim de semana do aniversário do tio falecido, celebrando o corpo de fuzileiros navais que o levou. Na minha área, se todos os relatórios vêm de uma única fonte não comprovada, isso não é inteligência, é apenas uma história, e alguém foi pago para mantê-la. No quarto dia, liguei para Lindsay já sabendo que era uma atuação. Ela atendeu chorando, como sempre faz muito bem. Tia, meu Deus, seu rosto. Juro que a trouxe aqui para fazer as pazes. Achei que ver você feliz amoleceria ela, mas não esperava que mudasse de assunto. Sobre a audiência, ela tem 61 anos. Não pode ter antecedentes, isso a destruiria. Só não ligue nem escreva. Ela é frágil. Deixa que eu cuido da mamãe e aviso quando ela estiver pronta. O posto de controle se reafirma em 90 segundos, cercado de preocupação como sempre. Apesar do sangue ainda fresco, o primeiro mandamento permanece. Todos os caminhos levam a Lindsay. Tudo bem, falei. Você cuida da mamãe. Ouvi o sorriso vitorioso na voz dela. Você está certa, Thea. Família em primeiro lugar. Anotei essas 2 palavras e sublinhei devagar enquanto ela se despedia. No papel, concordar era rendição. Na prática, isca. Na logística, dizemos, confie, mas verifique o manifesto de carga. Confiei por 8 anos. A verificação iniciou com Ellen Marsh, que morava do outro lado da rua, em frente a Fenwick Street, desde antes de eu nascer e tinha dado aulas de piano para metade de Roanoke. Liguei para ela do estacionamento com o coração acelerado como aos 18 anos. Ela se encantou, depois ficou cautelosa. Então, quando fiz minhas perguntas de forma direta, ela ficou triste. Querida, sua mãe acha que você pendurou a lua e a levou com você quando foi embora. Essa é a história que ela conta para as senhoras da igreja. Nunca recebeu nenhum cartão de Natal, ela diz. Perguntei, tentando segurar a voz, se minha mãe parecia bem cuidada e se o dinheiro estava curto. Dona Marsh fez um som que nunca esqueci. Curto, querida. No último inverno, Carol usou casaco em casa por um mês porque a conta do aquecedor assustou. A companhia de energia deixou aviso de corte. Lindsay diz a todos que sustenta a casa sozinha há anos. 800 por mês durante 96 meses. Calculei enquanto Dona Marsh falava, e o valor caiu no meu estômago como uma pedra. 76.800 dólares. Para onde vai esse dinheiro? Numa casa onde a conta do aquecedor significa sentar à mesa da cozinha de casaco. Meu celular vibrou no meu ouvido no meio do pensamento. Uma mensagem. Lindsay. Afastei o telefone para ler e o estacionamento esfriou em pleno junho. Mamãe está bem hoje. Não incomode Dona Marsh com assuntos de família. Ela anda confusa e inventa metade do que diz. Não contei a ninguém que ligava para Ellen Marsh. No fim, era coisa de cidade pequena. Dona Marsh falou da ligação com outra vizinha em menos de 1 hora, e em Roanoke as notícias circulam mais rápido que fibra óptica. Isso foi esclarecedor para mim. Lindsay não ficou curiosa ao saber que falei com uma vizinha, mas sim defensiva. Desacreditou a testemunha e isolou o perímetro. Só se protege assim quando há algo a esconder. Parei de perguntar às pessoas e passei a consultar os registros, que não ficam nervosos. No dia seguinte, acessei todo o histórico de transferências do meu banco. Todos os pagamentos desde 2017, 96 transferências ao todo. Todas aprovadas, todas indo para o mesmo destino. Carol Rivers Care, uma agência de banco comunitário em Roanoke. 76.800 dólares. 76.800 dólares. De onde eu estava via a foz do rio, mas não onde desaguava. De quem era o nome na conta? Como seriam 8 anos de saques? Dan me achou imprimindo extratos à meia-noite e leu o total. Quando vamos dirigir até lá? Fomos na quinta. 3h30, uma garrafa térmica e um plano. Estacionamos 2 ruas após a Fenwick, como espiões amadores. Nossa primeira parada foi Ellen Marsh, porque eu devia uma visita pessoalmente a ela. E porque algo que ela disse ao telefone ficou preso na minha mente como um espinho. Ela nos serviu barrinhas de limão e olhou para o meu lábio cicatrizado sem perguntar nada sobre isso. Então ela disse: antes de você sair, tenho algo da sua família. Sua mãe pediu que eu guardasse isso anos atrás, pois não podia manter em casa nem jogar fora. Ela voltou com uma caixa de papelão, lacrada com fita adesiva, com os cantos amassados por uma década no sótão e com o nome escrito de lado na caligrafia cuidadosa da minha mãe. Ray. Abri a caixa no carro, sob um bordo, 2 ruas longe da casa onde eu não conseguia bater a porta. Em cima havia uma bandeira dobrada em triângulo, a mesma dada à minha mãe na varanda em 2004. Abaixo dela, uma lata rasa com medalhas e uma foto de Ray aos 25 anos de olhos semicerrados sob o sol do deserto, com o braço em volta de um amigo, rindo de algo que ficaria para sempre inacabado. Sob a foto, um envelope para minha mãe, com caligrafia que não via desde meus 11 anos. Carimbo.
Fallujah, 2004. O lacre permanecia intacto. Ele enviou 3 semanas antes de ser morto e minha mãe guardou sem ler, pois ler seria ouvir sua voz. Depois, ela construiu 20 anos de verdade absoluta sobre uma carta que não conseguia encarar. Abri com o canivete do Dan, mãos trêmulas, e li as últimas palavras do meu tio falecido dentro de um carro, com a mão do meu marido no ombro. Quase tudo era comum e perfeito. Reclamações sobre a areia, piada do refeitório, diga às meninas que mandei um oi. E no fim, sabe o que vejo, Carrie? Jovens que estiveram à altura quando importava. Se algum filho dos Rivers algum dia vestir o uniforme, diga que eu disse para ficar de cabeça erguida. Seria o dia mais orgulhoso da minha vida. Eu li 3 vezes. Na segunda vez, já ouvia na voz dele. Minha mãe me deu um tapa numa capela por usar o uniforme que o irmão dela desejou que um de nós usasse, mas ela nunca soube, pois a bênção dele ficou guardada numa caixa lacrada a uns 40 pés da janela da cozinha por 20 anos. Eu chorei naquele carro, única vez nessa história, e dobrei a carta nas marcas antigas como se dobra uma bandeira respeitando seu valor. Ao levantar a cabeça, vi Dan olhando a caixa. Tia, veja sob a lata. Presos por um elástico, havia cerca de 2 dúzias de envelopes empilhados como tijolo. Creme, branco, azul claro. Reconheci a caligrafia em todos, pois era minha. Cartões de aniversário, bilhete de quando fui promovida a capitã e cartões de Dia das Mães de anos passados. Envelope creme com tinta azul, carimbado em abril. Uma linha dizendo que eu queria que ela ouvisse de mim primeiro. Todos ainda lacrados. Alguém pegava eles da caixa de correio da Fenwick Street todo ano, antes que minha mãe tocasse neles, e queria que desaparecessem. E que lugar melhor para assumir com uma carta do que a única caixa que Carol Rivers nunca abriria, guardada pela própria dor dela. Sentei ali, segurando 8 anos da minha voz. Cada tentativa foi interrompida e percebi toda a arquitetura. Minha mãe não era cruel, mas manipulada. Tudo era filtrado pela mesma editora, até que mãe e filha, separadas por 3 horas e meia, pareciam viver em planetas diferentes, cada uma achando que a outra se calou primeiro. O que mais me assustou foi perceber que quem fez isso não fez só uma vez. Essa pessoa fez isso de forma constante, paciente, ao longo de anos, o que significa ficar diante daquela caixa de correio repetidas vezes, separar as cartas, ver meu nome na minha própria letra e levá-las para dentro, para um esconderijo. Isso não é um impulso, isso é um procedimento. Dan fechou a caixa e ligou o motor. O banco abre às 9, ele disse. Hoje à noite procuramos um hotel. Nenhum de nós disse o que já sabíamos. A argamassa que mantinha cada tijolo disso tudo unido era minha irmã. Antes de ir ao banco, eu queria um mapa de alguém que já tivesse percorrido exatamente esse caminho. Em Quântico, conversei com a advogada de assistência jurídica da Marinha, tenente-comandante Priya Anand Jagori, e expus tudo para ela. A citação, transferências, correspondência interceptada e histórico das confirmações de presença. Ela organizou tudo em categorias a lápis, e seu mapa virou o meu. Primeira categoria, agressão. O caso da minha mãe iria para um magistrado federal em Alexandria. Como vítima, eu tinha direito de ser ouvida, e uma ré primária de 61 anos sem antecedentes e manipulada poderia ter o caso resolvido com desfecho sem condenação, com imposição de condições. As vítimas sempre pedem punição severa, disse ela. Tribunais notam quando alguém sugere abordagem mais delicada. Segunda opção, dinheiro. A conta de cuidados poderia ser vista como exploração financeira, dependendo dos documentos de Roanoke. Quem era o proprietário legal e quem tinha poder de assinatura. Terceira opção, encontre qualquer procuração e registros de propriedade. Quando o dinheiro some, a casa costuma ser o próximo alvo. Tudo isso está no Fórum do Condado. Ela acrescentou gentilmente como um sinalizador. Nesses casos, quem controla as informações geralmente não terminou. Você tem menos de 2 semanas até a audiência. Eu ficaria em silêncio. Silêncio eu sabia fazer, com 8 anos de prática. Lindsay ligou naquele domingo bem no horário, calorosa como uma bolsa de água quente. Mamãe estava melhorando, mamãe tinha comido. Então, entre as novidades, como dedos de um batedor de carteiras. Você já falou com o pessoal do tribunal sobre desistir disso? Eu disse que essas coisas levam tempo. Após uma pausa, minha irmã, sem saber o que havia na pasta da minha mesa, cometeu seu primeiro erro não forçado. Além disso, agora que você está casada e tudo mais, o repasse, você vai continuar com isso? Eu só preciso saber. Para o orçamento, para o cuidado da mamãe, para o cuidado da mamãe. Olhei para o outro lado da mesa, para 96 transferências e a frase "Cuidados com Carol Rivers" na coluna da conta como uma piada, mantendo a voz firme. Ainda não decidi. Devo? Sim, ela respondeu rapidamente. Quer dizer, a mamãe depende disso. Em 8 anos, minha irmã nunca havia reconhecido o dinheiro. Agora, com uma audiência federal em 18 dias e nossa mãe prestes a encarar um juiz, sua primeira pergunta relevante foi sobre esse fluxo de dinheiro. Ela perguntou sobre o dinheiro antes de perguntar sobre a data da audiência. Anotei. O cartório do condado cheirava como todo o arquivo. Poeira, toner e paciência. Entreguei ao funcionário o endereço da rua Fenwick e, 20 minutos depois, sentei-me em um canto com cópias autenticadas da tragédia familiar expostas no local mais público da cidade. Procuração geral assinada na primavera de 2023, concedendo a Lindsay M. Rivers amplos poderes sobre os assuntos de Carol Rivers. Reconhecida em cartório, carimbada e legal. Conferi a data 2 vezes. Na primavera de 2023, minha mãe fez cirurgia de catarata nos 2 olhos.
Por um tempo, assinava tudo em letras grandes. Lindsay me contou isso, um daqueles fragmentos dela. Documento 2. Escritura de garantia fiduciária registrada 8 meses depois. Um empréstimo contra a casa da rua Fenwick, quitada desde 2009 com o seguro de vida do meu pai, de $60 mil, executado por Lindsay como procuradora da nossa mãe. O teto da minha mãe, penhorado por procuração. Documento 3. Notificação de inadimplência registrada 6 semanas antes. 3 pagamentos atrasados. O próximo passo era a leilão de execução hipotecária no tribunal, visível da janela. Minha irmã não roubou meu dinheiro. Ela hipotecou a casa da minha mãe, arrancando o chão sob os pés dela. O motivo ficou claro depois pela dona Marsh, registros públicos e colegas de classe que respondiam perguntas sem notar que davam depoimentos. O divórcio de Lindsay em 2019 deixou-a com um filho de 7 anos, um financiamento de carro e cartões de crédito que o ex dela tinha estourado no nome dos dois. A boutique que ela abriu em 2022 durou 9 meses até o aluguel forçá-la a fechar. Mãe solteira, afundando em silêncio numa cidade onde dizia a todos que estava prosperando. Provavelmente começou pequeno. 100 emprestados, uma parcela do cartão paga. No mês seguinte eu resolvo. A boutique fechou e o problema pequeno virou estrutural. Ao enviar o cartão de casamento, meu dinheiro já sustentava toda a vida dela, não era mais algo que ela escondia. E só nossa mãe e eu juntos numa conversa honesta de 1 hora poderia derrubar tudo. Eu entendo minha irmã, mas entender não é perdoar. Mesmo calculando um deslizamento, a vila seria soterrada. Cada decisão foi uma escolha. Cartas, sussurros, casa do lago, capela. Quando perguntam como alguém faz isso com a própria família, respondo honestamente. Aos poucos, decisão após decisão, todas parecendo razoáveis, até não restar saída. A intimação chegou numa terça-feira. Envelope do governo, nome da minha mãe numa tipografia que já acabou com semanas melhores do que a nossa. Estados Unidos contra Carol Rivers. Audiência com o juiz federal em Alexandria, Virgínia. Em 21 dias li 2 vezes na caixa de correio e senti a situação mudar nas minhas mãos. Até então, eu investigava uma traição. Agora havia um prazo, pois era isso que aquele envelope significava. Em 3 semanas, minha mãe de 61 anos, que usava casaco em casa para economizar no aquecimento, foi privada de cada carta que enviei. Cada carta que enviei e alimentada com a ficção sobre a filha que a abandonou, ela teria de ficar diante de um juiz federal por um crime que de fato cometeu. Diante de 200 testemunhas, minha irmã usou como arma e apontou para mim. Se eu não reagisse, o sistema agiria como planejado. Agressão simples, propriedade federal, caso fácil de resolver. Uma condenação, uma ficha criminal, uma multa que ela não poderia pagar. E a única pessoa que lucraria com esse resultado a levaria para a casa do tribunal, daria um tapinha na mão dela e se tornaria o último parente que ela ainda tinha. Eu prendi a intimação no quadro de avisos acima da minha mesa, bem no centro. 14 anos em logística se resumem a uma habilidade: trabalhar de trás para frente a partir de um prazo inadiável. Tudo bem. Já planejei operações mais difíceis em menos tempo. Dan foi para uma missão de 4 dias na quarta. Na quinta, antes do amanhecer, dirigi sozinha para o sul com meus extratos bancários ao lado. Agora, eu tinha uma reunião com o gerente da agência de Roanoke, Sr. Holt, homem organizado de óculos de leitura presos numa corrente, e estava ali com legitimidade, sem pedir acesso à conta de terceiros. Eu era a remetente original de 90, e 6 transferências estava ali para verificar para onde o meu próprio dinheiro tinha ido. Ele digitou por um tempo, depois tirou os óculos. Aquela coisa que as pessoas fazem quando a tela as surpreende. Não posso compartilhar detalhes das transações, mas confirmo o que é público sobre assinaturas, pois você está documentando uma disputa. Ele virou um bloco de anotações na minha direção. Titular e única assinante: Lindsay M. Rivers. Usuários autorizados: nenhum. O nome da minha mãe nunca esteve na conta. Ela não poderia pegar meu dinheiro mesmo que soubesse dele. E ela não sabia, pois saber era justamente o que a única assinante não podia permitir. Eu fiquei sentada no estacionamento depois, com as mãos às 10:02, sem ir a lugar nenhum, deixando a ficha cair com um clique que eu quase podia ouvir. A partir daquele momento, eu sabia. E Lindsay não sabia que eu sabia. A partir de agora, em cada ligação, uma de nós estava interpretando, e pela primeira vez em 8 anos, o show não era dela. Meu celular vibrou no console. Você está em Roanoke. Alguém sempre vê seu carro. Digitei a primeira mentira deliberada que contei adulta para minha irmã. Visitando o túmulo do papai, não queria drama. Voltando hoje. Ela. Que fofo. Está bem? Depois, como sempre. Mas não vá em casa. Mamãe está mal. Te ver pioraria. Mesmo a 3 quilômetros, sem poder entrar na casa onde cresci, o reflexo permaneceu. Controlar a fronteira. Ao sair do cemitério, parei no sinal vermelho na Rota 11 e vi uma placa de leilão de execução hipotecária 2 casas após a esquina, perto de Fenwick. Apertei o volante. $76 mil não aqueceram aquela casa. O que sustentava o teto da minha mãe? O tribunal, aberto até as 4, talvez soubesse. 21 dias, 96 transferências, uma carta não lida de um homem que morreu acreditando em mim e uma noite antes de eu precisar de tudo isso comigo. Na véspera da audiência, Dan e eu fizemos o que fazemos de melhor. Preparamos tudo. Pasta pronta, contingências em cartões.
Se o juiz recusar o contexto, entregue a pasta ao coordenador de atendimento à vítima e à testemunha. Se Lindsay falar antes, mantenha o plano. Dan bateu na mesa e disse: pilote a aeronave, não a emergência. Ou seja, não importava o que acontecesse naquela sala amanhã, nem o repertório da minha irmã. Eu seguiria meu plano, reta, nivelada e constante. Contei a ele o que ainda não tinha dito, pois falar tornava isso parte da missão. Amanhã não é derrotar Lindsay. Se eu sair dali com uma mãe condenada, uma irmã humilhada e nada além disso, nós perdemos. Minha missão é que minha mãe descubra a verdade e encontre um caminho de volta. E que Caleb não fique entre os destroços. Ele tem 7 anos. Inocente. Só é culpado por ter nascido no raio da explosão. Dan assentiu. Moveu um cartão para o topo da pilha e escreveu uma única palavra nele. Caleb. Depois, preparamos a pasta. 96 transferências bancárias por cima. Atrás delas, registros certificados do condado. Registro do passe de visitante. Linha do patrocinador assinada por Ellie Rivers. Um bloco de cartas minhas não abertas em envelope plástico, pois minhas mãos tremiam tanto que não confiava nelas para abrir o papel. Por fim, acima de tudo, um envelope creme carimbado em abril, ainda lacrado. Não era para o juiz, e sim para ela. Às 6 da manhã, fomos para o norte. Os tribunais federais fazem todos se sentirem pequenos, o que é justo, pois lá todos são. Vi minha mãe e irmã passando pela segurança às 8h40. Minha mãe, mais magra do que parecia na capela, usava o mesmo casaco cinza e andava com cuidado. Lindsay a guiava, não a apoiava. Essa diferença, depois que se nota, não se esquece. Cardigan, sem maquiagem, lenços à mão. Ela me viu do outro lado do saguão, de uniforme de gala, ao lado de uma major dos fuzileiros navais e de uma pasta. Seu rosto mostrou uma expressão complicada. Eu não deveria estar ali. Ela mesma fechara essa porta dias antes. Os olhos da minha mãe encontraram os meus por meio segundo. Buscaram algo nos meus, quase se abrindo. Lindsay apertou seu braço, sussurrou algo, e minha mãe desviou o rosto primeiro. 3 semanas com documentos oficiais nas minhas mãos, e aquele meio segundo ainda atravessava meu peito como uma baioneta. O juízo do magistrado federal funciona com eficiência, não com drama. O caso da minha mãe foi o terceiro da lista. Ela estava de pé na mesa de defesa ao lado do advogado de plantão que conheceu naquela manhã, mãos cruzadas, enquanto o advogado do governo lia os fatos em linguagem fria do título 18, agressão simples, jurisdição federal. A magistrada, uma mulher baixa chamada Ruth Callender, com óculos pendurados em uma corrente, folheou o processo e levantou os olhos. Vejo que a vítima pediu para ser ouvida. Ela está presente? Eu me levantei. Você precisa entender o que era se levantar naquela sala, algo que minha mãe nunca presenciou. Nem na formatura, cerimônia de nomeação ou fotos. Seja qual fosse a versão de mim que Lindsay tinha criado para ela, não era a mulher que se levantou daquela galeria usando o uniforme social. As fitas alinhadas, os ombros firmes do jeito que um homem morto uma vez me ensinou em uma mesa de cozinha. Ouvi minha mãe emitir um pequeno som. Vi minha irmã ficar pálida de cardigan porque capitãs são ouvidas, e ela não podia permitir que eu fosse ouvida. Capitã Tia Rivers, meritíssima, a vítima neste caso. Também filha da ré. Fui até o tribuna e abri a pasta. Antes de decidir, há 96 documentos que quero que veja. 5 minutos. Eles mudam o caso. Apresentei meu pedido para informar o tribunal. Resultado suspenso. Aconselhamento para o luto. Nenhuma condenação ao final. Não um martelo, mas um bisturi. A agressão ocorreu meritíssima. Minha mãe me agrediu no meu casamento diante de 200 pessoas. Não vou minimizar isso. Estou aqui porque outra pessoa a agride no papel há 8 anos e posso provar. Aba 1.1. 96 transferências bancárias de $800 por mês, desde 2017, totalizando $76.800 americanos enviadas para sustento da minha mãe em conta Carol Rivers Care. Virei-me e olhei para ela, pois essa parte era dela. Mãe, todo mês você usava casaco em casa por causa da conta do aquecedor. $800, todo primeiro dia do mês, por 8 anos. Minha mãe balançou a cabeça, devagar no começo, depois com força. O dinheiro nunca chegou, Thea. Nenhuma carta. Não houve nada. Dito ao microfone do Tribunal Federal. A frase que minha irmã levou 8 anos para construir foi registrada e testada no papel, não na dor. A sala não se chocou. Tribunais reais não reagem assim. Vi as cabeças se voltarem, não para mim nem para minha mãe, mas para uma mulher de cardigan na segunda fileira, ficando tão pálida quanto o mármore do tribunal. Aba 2. Conta certificada pela agência de propriedade e assinatura exclusivas. Lindsay M. Rivers, o nome da minha mãe, não aparece. Na aba 3, há uma procuração assinada durante a recuperação da catarata. Quarta aba, empréstimo de $60 mil, usando a casa como garantia com essa mesma procuração. 3 parcelas atrasadas, execução hipotecária depois. Por fim, o tijolo das minhas cartas, presas com elástico, selos intactos. São minhas, eu disse. 8 anos de cartões de aniversário e flores do Dia das Mães que nunca saíram da caixa de correio. Chegavam todo mês, mãe, só nunca entraram na sua casa. Minha mãe se levantou sem permissão e ninguém a impediu. Sem olhar para mim, virou-se devagar, como quem já sabe o que há atrás, em direção à segunda fileira. Lindsay, ela disse, apenas o nome. Uma pergunta, um veredito e um funeral juntos.
Minha irmã se levantou chorando e disse alto: Você não pode fazer isso. Você deixou a teia. Fiquei com a casa, mãe. Caleb, minha vida toda. Enquanto você brincava de soldado, mandava mesada e achava que fazia sua parte. O oficial de justiça se aproximou. A magistrada Callender disse: Senhora, sente-se. Lindsay ignorou como quem passa por uma placa de pare em terreno vazio. Tudo bem, fiquei com o dinheiro. Era meu direito. Você sabe como é minha vida? Aquela casa é metade minha mesmo. Confissão juramentada, espontânea e registrada. O oficial de justiça chegou à segunda fileira. Sentada ou escoltada? Escolha. Ela se sentou, peito arfando, rímel quase contando sua história. No silêncio, a magistrada a encarou por um tempo. Depois olhou para mim. Mais alguma coisa? Nada mais sobre a agressão, meritíssima, respondi, fechando a pasta. O restante cabe a outras instâncias. Era isso que outras instâncias significavam e o que os meses seguintes trouxeram, porque nada do que fiz naquele dia foi raiva, foi abrir caminho. A magistrada registrou e encaminhou as questões financeiras às autoridades. Em Roanoke, os serviços de proteção a adultos vulneráveis e a promotoria do estado tratam esses casos com seriedade. Quando uma cuidadora com procuração é a única assinante na conta de apoio de um parente, junto a um ônus recente sobre a casa dele, o banco, ao ser notificado de uma disputa documentada, congelou a conta de cuidados até o fim da semana. A procuração, peça central de tudo, foi anulada naquela tarde, quando minha mãe, com apoio jurídico imediato, assinou uma revogação em 3 vias. Vi ela assinando contra a parede, pressionando tanto que quase rasgou o papel. Foi a primeira decisão dela com todas as informações em 8 anos. Não houve algemas. Finais de verdade são mais silenciosos e pesados. Uma investigação foi aberta. Uma execução hipotecária foi suspensa, aguardando revisão por fraude. O celular da minha irmã se enchia de ligações de números que não desaparecem quando você chora para eles. O magistrado aceitou a decisão que eu havia solicitado. 6 meses de aconselhamento em luto por um programa que atende famílias de militares mortos em serviço. Se mantivesse fora de problemas, o registro seria encerrado sem condenação, mas a proibição de acesso à base continua. Algumas consequências permanecem. Senhora Rivers, disse o magistrado antes de encerrar. Colocou os óculos. Sua filha entrou com o uniforme do país e ficou protegendo você. Sugiro que passe 6 meses tentando entender como isso ocorreu. No corredor, com Dan a 3 metros, entreguei à minha mãe o último item da pasta. Estava na caixa deixada na casa da senhora Marsh, lacrada desde 2004. Você deveria ter recebido há 20 anos. Você receberá mais 8 anos de cartas, mas esta vem antes. Ela leu a última carta do irmão encostada no mármore, uma mão na parede, como se precisasse provar que o prédio era real. Ao terminar, seus lábios acompanharam as palavras. Se algum filho dos Rivers vestir o uniforme, diga que eu falei para manter a cabeça erguida. Seria o dia de maior orgulho da minha vida. Ela dobrou a carta em silêncio, como árvores antigas caem. Segurei-a, e pela primeira vez desde 2011, minha mãe deixou. O que disse no meu ombro não foi desculpa direta. Essas levam tempo. 20 anos, ela disse. Te bati por causa do uniforme de que ele se orgulhava. Eu disse a ela a única frase que restou da guerra, do jeito certo. Sua filha usa uniforme, mãe. Faz 14 anos. Acho que ele sabia que você precisava ouvir isso. Não trouxe minha mãe para morar conosco. Não fiz um cheque dramático para pagar os $60 mil. Nem desmontei o que restava da vida da minha irmã, além do que a papelada já havia iniciado. E também não me coloquei entre ela e nada disso. Limites, ao que parece, existem em todas as direções ao mesmo tempo. Minha mãe fez o próprio trabalho, foi a todas as consultas de aconselhamento, participou dos processos de restituição com assistência jurídica, aprendeu a usar sua própria senha de banco online pela primeira vez aos 61 anos. Agora nos reunimos mensalmente em uma lanchonete na Rota 11, território neutro, e reconstruímos a confiança lentamente com comprovantes. Com Lindsay, eu estabeleci um único limite, e fiz isso por causa da única pessoa em toda essa história que era inocente de tudo. Independentemente da decisão dos tribunais, Caleb não se tornaria dano colateral, não seria usado como moeda de troca, nem perderia a casa da avó, a escola e a tia enquanto a história da mãe desmoronava. Disse isso para ela na nossa última ligação em muito tempo. Ela voltou aos velhos métodos, chorou, tentou manipular. Falei que não era negociação, era um limite e desliguei. Ficou mais fácil depois disso, exatamente como a conselheira disse para minha mãe que seria. 4 meses depois, os números são estes. A casa está segura. O credor, diante de uma apuração de fraude, aceitou refinanciamento supervisionado com assistência jurídica, e os pagamentos de restituição de Lindsay ficarão ligados a ele por 10 anos. Ela aceitou o acordo sugerido por sua advogada. Restituição total, sentença suspensa, regime de supervisão financeira e um apartamento em outra área. Ela tem Caleb em um regime de guarda compartilhada e, para seu pequeno mérito, o entrega toda semana sem drama. Talvez porque os tribunais estejam de olho, talvez porque, em algum nível, ela ainda seja mãe. Eu parei de precisar saber qual dos dois. Ele faz o dever de casa na mesa da cozinha, onde Ray me ensinou a ter postura. Agora há uma poupança no nome dele, que exige 2 assinaturas, nenhuma da mãe, porque o amor pode impor limites e garantir um fundo para a faculdade. A bandeira está na lareira da minha mãe, junto à carta de Ray emoldurada e a uma foto da renovação de votos de Dan e eu, em setembro. 12 convidados,
Nenhum policial militar, a mão dela no meu ombro, nós duas fechando os olhos ao sol como o irmão dela. Usei o mesmo vestido, manchado de sangue. Não dá pra ver na foto, mas sabemos, isso é família. No mês passado, em um café, minha mãe me perguntou pela primeira vez em 14 anos sobre o dia em que virei capitã. Eu contei para ela. O hangar, o juramento, Dan prendendo uma insígnia enquanto Maria prendia a outra. Ela ouviu tudo até o fim, segurando a xícara, como Dona Marsh faz quando um aluno finalmente toca a peça de verdade, em vez de tocar com medo. Quando terminei, ela assentiu devagar. Ray teria gritado, te envergonhado diante de todos, e depois, repetido a frase baixinho, como se estivesse aprendendo um novo idioma. Eu queria ter estado lá, só isso, sem violinos. Dirigi para casa com a janela aberta, pensando como uma frase dita cedo e bem guardada quase nos custou tudo. Nenhuma filha minha, e como papelada federal, a carta de um morto e um vestido ensanguentado foram necessários para revelá-la. Eu costuraria esta frase em cada uniforme e vestido de noiva na América, se me deixassem. Manter a cabeça erguida nunca teve a ver com o uniforme, mas em se recusar a se diminuir para caber numa história que outra pessoa escreveu sobre você. Minha mãe está criando uma nova frase. Pretendo passar os próximos 20 anos ajudando-a a dizê-la.